Oi pessoal, tudo bem? Então, com esse vídeo eu gostaria de prosseguir, né, dar sequência à série de vídeos especiais que eu sempre postei e sempre posto aqui no canal, tá? Há muitos vídeos especiais que eu lanço aqui no canal e o que é um vídeo especial, né? Um vídeo especial é um vídeo em que eu venho e comento sobre algo que está acontecendo no momento, né? Sobre algo que está afetando as pessoas, que está afetando a psique coletiva, né? Que as pessoas estão conversando e que de algum modo expressa a dor e a subjetividade da nossa própria época, tá? De modo especial, eu prometi no começo desse ano, bem no começo, que eu iria me dedicar a fazer alguns vídeos especiais, dentro daqueles que eu já fazia, sobre política. Por quê? Porque esse ano é um ano de política, né? Principalmente. Todo ano é ano de política, mas esse ano é um ano de política e de eleição. Tá? Então é importante que a gente esteja psicoeducado, bem trabalhado no que diz respeito à afetividade política. Tá? E o tema que eu gostaria de falar, né, e que está todo mundo falando, é sobre o deputado Arthur Duval, tá? Não apenas ele, tá? Mas o fenômeno, né, uma espécie de complexo que se constela na sociedade brasileira nesse momento que nós estamos debaixo dessa constelação, que em vez de emitir luz, emite sombra, tá? Toda substância real possui sempre o peso traz o peso de uma imagem na sua luminosidade, que a gente vai tentar decifrar, e também no seu aspecto mais sombrio, de modo que a nossa política hoje vive momentos sombrios, né? Quem acompanha o canal sabe que eu fiquei de postar a aula 4 de encerramento do minicurso de Votan ao TAM, em que eu faço considerações psicológicas sobre a guerra, né? A guerra na Ucrânia. Eu aproveito esse tema do Arthur Duval porque está totalmente relacionado à guerra da Ucrânia, né? A forma como nós brasileiros nos relacionamos com o tema, e aí, claro, né, o inconsciente faz florescer dentro desse tema político, né, temas como sexualidade, como gênero, né, como identidade, né, sobre masculinidade, sobre a relação com o próprio inconsciente, né, uma vez que a relação que o homem estabelece com o feminino é muito semelhante à relação que o homem estabelece com o seu próprio inconsciente. Até porque, para Jung, o inconsciente masculino é feminino. E Jung ouviu a voz da ânima, que para ele foi bastante desafiador. Tão desafiador que, ao ouvir a voz da ânima, Jung projetou-se, Jung descobriu o método de imaginação ativa, né, o caminho da imaginação ativa. E Jung descobriu os arquétipos, Jung descobriu conceitos empíricos fundamentais da sua clínica como self, como persona, como sombra, né? E desse sentimento de ouvir a voz da ânima jorra a criatividade da psique e da clínica psicológica do Jung, tá? Levando em consideração que, sobretudo, nós devemos afirmar, como o próprio Jung fala na anatomia da psique, né? E na natureza da psique também, a função sentimento, né? Interessante que eu estou trabalhando nesse livro aqui, Aspectos do Drama Contemporâneo, né? E eu pretendia que a aula 4 se chamasse Depois da Catástrofe. Tá? Eu fiz uma aula chamada A Luta com as Sombras, que é um capítulo aqui do livro, e Depois da Catástrofe também é um capítulo do livro. Mas aí eu me pensei, como é que eu vou fazer uma aula de arremate, de conclusão, chamada Depois da Catástrofe, se a catástrofe ainda está acontecendo, né? Então nós não estamos, infelizmente, depois da catástrofe, nós estamos no meio de uma catástrofe. Aí eu gostaria de aproveitar essa questão
da catástrofe, né? Desse aspecto sombrio, dessa sombra coletiva que está pairando sobre nós, para tecer algumas considerações sobre a clínica junguiana e comentar de modo mais objetivo possível, a partir da reflexão psicológica, um tema atual, tá? Que está sendo discutido. Bom, essa altura do campeonato todo mundo sabe dos áudios do Arthur Duval, que vazaram na sexta-feira à noite. Eu estava tentando dormir e fui olhar o Twitter, né? Que a gente tenta dormir, aí olha uma coisa na internet, depois quer dormir de novo, né? E de repente eu vi lá no Twitter que estavam falando de áudios dele, de repente eu já estava ouvindo o áudio. Isso na sexta-feira à noite. E evidentemente que eu fiquei perplexo, né? Mas não surpreso. Perplexo, mas não surpreso, né? É, No sábado à tarde eu estive aqui na clínica, já pensei no sábado à tarde gravar um vídeo sobre o tema. Esperei passar um pouco mais para ver como as coisas iriam acontecendo, porque eu tenho certeza que no fim de semana o tema iria se aprofundar. No domingo eu não vi a clínica, na segunda-feira eu não estive aqui, e hoje, que é terça-feira, eu resolvi gravar esse vídeo, inclusive porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? 8 de março, e esse tema é muito sensível ao feminino, a forma como nós trabalhamos o feminino na clínica. E eu resolvi, pessoal, falar desse tema a partir de um aspecto da clínica do Jung que eu falei até hoje pouco aqui no canal, né? Que é do Puer Eternos. Tá? Inclusive eu tenho um paciente que ele fala para mim: Álvaro, fala do Puer Eternos, fala do Puer Eternos, fala do Puer Eternos, né? Aqui no canal são mais de 100 aulas clínicas sobre a clínica do Jung e quase 300 vídeos. Mas eu não me lembro de ter falado com mais detalhe sobre o Puer Eterno. Se eu falei, né, como eu estou dizendo, são mais de 100 aulas clínicas, são quase 300 vídeos sobre clínica junguiana aqui no canal. Eu posso até ter falado, mas se eu falei, realmente não lembro de ter conversado um pouco mais sobre esse tema, que é um tema tão importante. Tão importante por quê? Porque traduz, em grande parte, a neurose da nossa época, né? Então, o que é o Puer Eternos? Tá? O Puer Eternos, a eterna criança que se personifica nos motivos mitológicos e arquetípicos dos mitos, dos contos de fada, tá? Em seu aspecto luminoso, em seu aspecto sombrio. Tá? Lembre-se que em Jung há sempre o aspecto luminoso e o aspecto sombrio, e a gente precisa integrar a sombra. Tá? O, o mito do Puer Eternos se constela no sujeito, já que a nossa vida, o nosso comportamento, em grande parte, é regido inconscientemente por padrões coletivos, por padrões arquetípicos. Nosso comportamento inconsciente, em grande parte, pode ser explicado pela herança de padrões coletivos herdados, pela herança de motivos arquetípicos, cuja mitologia, cujo conto de fada traduzem de modo narrativo, de modo imagético, esses paralelos. Tá? Essa é a perspectiva do Jung e chama a atenção para a gente, que é psicólogo, que trabalha com a clínica do Jung, o que diz respeito ao desenvolvimento da personalidade. Por quê? Porque o Puer Eternos é aquele sujeito que estacionou a sua libido, fixou-se a sua libido no estágio de desenvolvimento infantil, no estágio de desenvolvimento adolescente. Tá? É o sujeito que é o garoto que se recusa a crescer, é o sujeito que leva uma vida provisória, levando em consideração que vida provisória é sinônimo de vida sem sentido. Não é à toa que a Marie-Louise Monfran tem dois grandes livros, né? Um que é O Puer Eternos, a luta do adulto contra o paraíso da infância, e o outro é uma série de entrevistas que ela deu chamada A Busca do Sentido, né? Então a neurose da, da infantilização, da falta de amadurecimento, da dificuldade de progressão, da dificuldade de desenvolvimento da libido, da energia psíquica, do desenvolvimento da personalidade, da expansão da consciência e da individuação, o entrave, a atrofia que essa neurose promove, porque a neurose tende a estagnar o sujeito em seu desenvolvimento.
se encontra com o esvaziamento, a falta de sentido da vida e forma um complexo maior que explica, em grande parte, o sofrimento contemporâneo, sofrimento que nós vivenciamos hoje. Tá? Então, é muito comum, por exemplo, ouvir se falar em complexo de Peter Pan. Tá? O que é o complexo de Peter Pan? Peter Pan é aquele garoto que se recusa a crescer. Tá? É, Talvez porque o único adulto que ele conheça seja o Capitão Gancho, né? E o Capitão Gancho é atormentado por um jacaré que devorou o seu braço, que tinha um relógio, e sempre que o relógio se aproxima, que o jacaré, o crocodilo, se aproxima do Capitão Gancho, o Capitão Gancho ouve o tic-tac do relógio, né? Muito semelhante, por exemplo, ao mitologema do Alice no País das Maravilhas, que retrata o mundo dos adultos visto por uma criança e que a Alice cai na toca, né, do coelho. Quando corre atrás do coelho, justamente também estava olhando no relógio. A questão do Cronos, a questão da castração, né? Até a criança, quando olha para o adulto faz isso, né? Estou atrasado, estou atrasado. A mesma coisa que o coelho da Alice faz e algo muito semelhante ao motivo arquetípico do crocodilo, né, que quer devorar o Capitão Gancho, ou seja, o Cronos, né? Cronos na mitologia sempre teve esse aspecto devorador, esse aspecto do mal, a passagem do tempo, né? E o Peter Pan ele tem aversão a essa passagem do tempo, a se tornar-se adulto, até porque tem que passar pela castração, tem que passar pelo sacrifício, é necessário integrar a sombra e participar de uma série de processos de individuação. Interessante que muitas vezes a gente enxerga Peter Pan como herói, mas é ele que sequestra as crianças, né? É ele que vai perturbar, né? A infância, né? Justamente o seu aspecto sombrio. Tá? Então, nos mitos e principalmente nos sonhos das pessoas que têm essa dificuldade de desenvolvimento da personalidade, porque se atrofiaram, né? Na infantilização, na dificuldade de amadurecimento, é muito comum as imagens de prisão, as imagens de ser devorado, as imagens de estar preso em cativeiro, ou estar mergulhado na terra, ou ser devorado pela própria terra, algum animal devorador, um crocodilo, um dragão, uma baleia, um peixe, uma onça, enfim. É muito comum a indiferenciação em relação às imagens arquetípicas, em relação às imagens coletivas, o que momentaneamente cria enormes dificuldades e até impossibilita o processo de expansão, de progressão, de individuação do sujeito. Mas como é que essa questão do Poe Eternos se relaciona com o Arthur Duval e enfim? Bom, a grande questão da nossa época é que o Poe Eternos chegou na política, né? Ele chegou na política, os Poe Eternos eles voltam também e eles elegem representantes, e esses representantes são Poe Eternos na política. Né? Quer dizer, o apelido do Arthur Duval é Mamãe Falei. Né? Então veja a questão da infantilização, de ser um bebê eterno perante a mãe, a dificuldade de se diferenciar da mãe que o Poe Eternos tem. E o neurótico, né, o puer, desenvolve aspectos como procrastinação, né, como autossabotagem. Basicamente, é o que está acontecendo com a política brasileira. Quer dizer, o monarca, né, o famoso monarca, que não é um político, é mais do que um político, é um agente de cultura, né, ele tem uma influência cultural, até se autossabotar. E se autossabotar faz parte do espírito do puer. Por quê? Porque o Poe Eterno ele não consegue sustentar aquilo que ele constrói. Ele mesmo se auto-sabota. Tá? O Kim Kataguiri, quando afirma que não se deveria criminalizar o nazismo, né? Eu conheci na minha vida vários adolescentes que tinham simpatia por Hitler. Né? O Adrilles Jorge, que eu não sei se vocês se lembram, ele até pouco tempo ele era comentarista da Jovem Pan, né? Aí fez a Saudação Nazista e foi demitido, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas ele participou do Big Brother, e lá no Big Brother ele apaixonou-se por uma mulher, e a mulher não queria nada com ele. E o que é que ele fazia? Ele jogava no chão e começava a chorar. Tá? É o que a gente chama de regressão.
psicológica. Isso tem no YouTube, isso tem no. Podem procurar. Ele jogava no chão, começava a chorar, se debater e chorava, porque a mulher que ele se apaixonou não queria nada com ele dentro do programa. Ou seja, mais uma regressão, mais um comportamento infantil. Tá? Ah, o próprio Renan Santos também, né? Me parece que não está muito bem psicologicamente, né? Dificuldade de frustração, projetar no outro, atacar no outro, aquilo que é da dificuldade dele mesmo, né? E esse espírito de bebê, né? O próprio Arthur Duval, mas eu sou um moleque, eu tenho 35 anos, eu sou um menino, eu sou um moleque, enfim, advogar a si mesmo, um bebê eterno, ser uma eterna criança, que é um complexo de Peter Pan muito ativado, que pode falar, ter um comportamento adolescente, ter um comportamento infantil, traz sérios danos para a política. Por quê? Porque esse tipo de infantilidade não integrada, ou muito mal integrada, quando chega na política, se transforma em perversão. E aí se transforma em perversão sexual, se transforma em negacionismo. Por quê? Porque o mundo científico é um mundo adulto, então eu prefiro viver no mundo encantado, no mundo infantil. É aquele negacionismo da criança que pega o cobertor e esconde os olhos, né, para não ver, né? Gera a dificuldade da perspectiva de mudança, né? É interessante que o Arthur Duval, quando começou em 2016 com o canal dele, eu acho que foi, talvez tenha começado antes, mas eu comecei a acompanhá-lo em 2016. Ele tinha um time interessante de entrevistar as pessoas e tal, mas ao mesmo tempo eu já percebia nele um equívoco filosófico, né? Que ele sempre terminava os vídeos dele dizendo: vamos questionar tudo, né? Questionar tudo é o equivalente filosófico da dúvida radical, que tanto São Tomás de Aquino, como por exemplo René Descartes, né? René Descartes, já provaram ser impossível, filosoficamente e epistemologicamente, né? Tanto São Tomás de Aquino, o autor medieval, quanto Descartes e o filósofo moderno, dão a entender, mostram, né, que a dúvida radical é impossível e que nós podemos falar de uma dúvida metódica, né? Por quê? Porque a dúvida faz parte do método. A dúvida deve ser integrada ao método. E eu sempre percebia que o Arthur não questionava tudo. Ele não questionava, por exemplo, o liberalismo, que psicologicamente pode ser tomado, né, como o ideal de introversão, um ideal de individualismo, em que o sujeito retira a libido dos objetos, a afetividade dos objetos, a ponto de ter um déficit de empatia, como é o caso do próprio Arthur Duval, empatia com o pobre, com o negro, com a mulher, né? Com as refugiadas, pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, e o colocam em algo mais subjetivo, como é, por exemplo, a questão do indivíduo, né? Como ele mesmo falou nos áudios agora: eu sou individualista, até hoje a teoria social discute o que é indivíduo, até hoje a filosofia discute o que é indivíduo. Por quê? Porque é suficientemente subjetivo para criar uma série de discussões. Mas assim, é uma atitude tipicamente introvertida, tá? Introvertida, que pode ser saudável. Por quê? Porque é um tipo psicológico possível, eu sou um sujeito introvertido, mas que nesse caso também traz o seu aspecto patológico. Por quê? Porque gera déficit de empatia, né? Então você tem um sujeito que tem um comportamento adolescente, um comportamento pueril, um comportamento de puer eterno na política, que compara as refugiadas ucranianas às patricinhas de São Paulo e das boates, enfim, que quer fazer do gozo do outro, do sofrimento do outro, seu próprio prazer, né? A gente fala muito na clínica que o perverso goza com o sofrimento do outro, tá? Nós temos a afirmação de uma masculinidade dita hoje tóxica. Por quê? Porque o sujeito não tem um diálogo com o próprio inconsciente. Consequentemente, ele não tem um bom diálogo com a imagem arquetípica do feminino, né? E que se utiliza da capacidade política que ele tem, do poder que ele tem para sombrear questões que são questões fundamentais no desenvolvimento da nossa sociedade, né? Do grande debate democrático, né? Então, e com interseção na questão do racismo, né? Porque
Arthur Duval deixou claro que o padrão de deusa, né? Olha aí a imagem arquetípica, deusa, né? De mulher feminina, tal, é a mulher branca, loira, enfim. Coisa que ele não encontra aqui não com tanta frequência aqui no Brasil. População mestiça, negra, né? É, encontrar até encontra, né? Claro, mas a partir de um recorte de classe social que é um recorte de uma classe social dita superior, né? Abastada, né? De pessoas ricas. Geralmente pessoas ricas têm a cor branca, né? Pessoas negras fogem do padrão de beleza da distinção cultural justamente por serem pobres. Né? E sexismo, né? E abertura para perversão, o turismo sexual, enfim, falta de responsabilidade política. Né? Então nós vivemos numa época em que o Puer Eternos chegou à vida política, está na política e lança suas sombras sobre nós. Né? O que a gente precisa fazer é investir ainda mais na psicoeducação e, como diria Jung, tentar integrar esse Puer Eternos à sua sombra, que é o Senex, que é o apolíneo, a ordem, a personalidade supraordenada, uma imagem do self em nós. A gente faz isso por meio de reflexão psicológica, tratamento, terapia, psicoeducação. Tá bom, pessoal? É isso que eu gostaria de conversar com vocês. É... Deixo aqui a vocês essa mensagem para a gente pensar a política a partir do Puer Eternos, pensar a política a partir da neurose e como a gente pode trabalhar essa neurose. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado.